Tá, mas vocês sabem a história original de Coraline, o conto que inspirou o filme? Vem comigo que eu te conto. É o seguinte, existiam duas irmãs que moravam em uma floresta com a sua mãe em uma cabana. Elas eram muito boazinhas para a mãe delas. Elas faziam de tudo, ajudavam a limpar a casa, não respondiam ela, sempre faziam de tudo para ajudar ela no modo geral. Elas eram muito boazinhas e estavam longe de ser malcriadas. Até que um certo dia, a mãe delas pediu para elas irem na floresta procurar lenha. Quando elas estavam passando por um caminho, passaram por um caminho de terra, elas acharam uma moça com uma caixinha pequena e com uma flauta na mão. Então, elas curiosas se aproximaram e perguntaram à moça o que tinha lá dentro. Então a moça afirmou que lá dentro existia um casal dançante. E elas disseram, mas a gente quer ver esse casal dançante, como é que faz? Então a moça disse assim, não tem como, porque esse casal dançante só aparece para as filhas que forem mal criadas com as mães e com os pais. Então elas ficaram muito chateadas e voltaram para casa. Então elas começaram a fazer tudo de ruim com a mãe delas, porque elas queriam muito ver o casal dançante. Começaram a quebrar as coisas, começaram a responder a mãe, não queriam ajudar dentro de casa, e a mãe dela estava ficando muito chateada. E falou que se elas continuassem desse jeito, ela iria embora e mandaria de volta uma mãe com rabos de madeira e olhos de vidro para cuidar delas. E depois dessa ameaça da mãe, as meninas voltaram no dia seguinte naquela moça que tinha aquela caixa, e falaram o que tinha acontecido. Falaram que a mãe dela tinha ameaçado elas com essa mãe dos olhos de vidro e cauda de madeira. Então a moça disse que elas podiam ficar despreocupadas, que isso não ia acontecer, que não existia nenhuma mãe daquele jeito e que estava tudo bem. Então elas voltaram para casa e voltaram a ser malcriadas, porque quando elas voltaram lá, a moça disse que elas não estavam sendo malcriadas e malvadas com a mãe o suficiente. Então elas voltaram e continuaram fazendo as coisas, só que cada vez elas estavam piorando. E isso ia aumentando cada dia mais, porque a vantagem delas verem o casal dançante era muito grande. Até que elas foram muito mal criadas e a mãe delas pegou as malas e foi embora. Deixou elas sozinhas na cabana. Então elas correram desesperadas lá naquela moça da caixa e disseram, cadê o casal dançante? Porque nossa mãe foi embora, mas pelo menos a gente pode ver o casal dançante agora, né? Cadê? E adivinha, a moça disse que elas haviam sido malcriadas o suficiente, mas já era tarde demais, porque o casal dançante já havia ido embora. Então a moça pegou as suas malas, recolheu e disse para elas voltarem para casa, porque chegando lá, a mãe delas com olhos de vidro e rabo de madeira iria aparecer. Então elas ficaram muito assustadas e foram correndo para casa, chorando e implorando para a mãe voltar, mas já era tarde demais, pois ela já havia ido embora. E quando anoiteceu, elas começaram a ouvir muito barulho lá fora, e quando olharam pela janela, elas perceberam que alguém se aproximava. E de repente, uma mãe com os olhos de vidro e rabo de madeira deu uma rabanada na porta e a porta de madeira se quebrou. Então elas ficaram muito assustadas e correram para a floresta. E nunca mais viram sua mãe verdadeira, e nem ousam chegar perto. Desde então, as irmãs começaram a vagar pela floresta, e sempre quando olham pela janela daquela cabana que elas moravam no meio da floresta, elas conseguem ver aquela mãe. Elas ficaram sem a mãe verdadeira e ficaram sozinhas no mundo. Então, cuidado quando tentarem ser malcriados com os pais. Ou então uma mãe com os olhos de vidro e rabo de madeira podem ir à sua casa e seus pais podem ir embora para sempre.